Você sabe quando foi que o dinheiro começou a ter o valor que a gente costuma dar para ele hoje em dia na nossa sociedade? Ou, em outras palavras, você sabe quando foi que o dinheiro começou a ter uma circulação realmente importante para a vida das pessoas? Então fica ligado no que a gente vai estudar hoje. Na teleaula de hoje, a gente vai ver que o século XIV foi decisivo para o desenvolvimento dos reinos cristãos da Europa. Vamos acompanhar como o fim das cruzadas mudou tremendamente a vida das populações europeias. A gente vai ver como surgiu uma nova classe social, a burguesia. Finalmente, vamos ver como essa nova classe teve a ver com o aumento da circulação do dinheiro e como ela contribuiu, junto com a monarquia, para destruir a base econômica do sistema feudal. Quando as cruzadas, quer dizer, quando a Guerra Santa entre cristãos, judeus e muçulmanos finalmente acabou, a Europa começou a se transformar radicalmente. Se a gente pegar a economia, por exemplo, a gente vai ver que os europeus deixaram de produzir apenas alimentos. Eles aprenderam novos métodos de trabalho e enriqueceram com novas indústrias. Foi nessa época que o comércio entre a Europa e o Oriente passou a ser muito mais intenso. Esse comércio era feito através dos portos do mar Mediterrâneo. E foi assim que apareceram as grandes companhias comerciais e os primeiros banqueiros. Politicamente, as cruzadas significaram a ruína do sistema feudal. Antes de partir, os senhores feudais penhoravam suas terras aos camponeses. Assim, a libertação dos camponeses ficava mais fácil. Além disso, muitos senhores feudais foram e não voltaram. As cruzadas mudaram as aspirações sociais de grande parte da população. Antes delas, o ideal de vida era tornar-se herói ou santo. O contato com o luxo do Oriente despertou o desejo de enriquecimento. Surgiu assim um novo estilo de vida. Os castelos viraram palácios. Os torneios entre cavaleiros se transformaram em reuniões onde se ouvia música e se conversava sobre literatura. Os trovadores e os poetas aperfeiçoavam as línguas que vinham do latim. Foi assim que surgiu o idioma italiano, o francês, o espanhol e o português. Pois é, a nossa língua portuguesa surgiu num momento de grande agitação na Europa. E essa agitação acabou modificando a vida das pessoas de um jeito muito parecido com isso que nós estamos vendo aqui, nessa estação rodoviária. A senhorita veio da onde? Eu vim de Campo Formoso, Bahia. Do Ceará? Eu vim de Alagoas. Bahia. E o senhor veio fazer o que aqui? Eu vim trabalhar, ver se é uma coisa melhor, né? Diz que o custo de vida aqui é melhor do que o lá. Ela vem em busca de emprego, né? De melhores condições, que São Paulo é muito grande e deve dar uma condição melhor de trabalho, né? Pois aconteceu uma coisa bem parecida no tempo das cruzadas. Muitos camponeses puderam deixar as terras dos senhores e partir para cidades, ou burgos, como as cidades eram conhecidas naqueles tempos. Os burgos não faziam parte dos domínios dos senhores feudais. Os burgueses, ou seja, os habitantes das cidades, não queriam terras nem precisavam de senhores. Eles conseguem obter dos reis um tipo de documento chamado carta patente. Esse documento garantia a independência dos burgos em relação à autoridade dos senhores feudais. Assim, os burgos puderam enriquecer através da indústria e do comércio. Eles acabaram conquistando um grande poder político e econômico. Quem tem poder sempre leva a melhor. E com esse poder, os burgueses que governavam as cidades conseguiam privilégios ajudando as monarquias a lutarem contra os senhores feudais. Essa aliança entre burguesia e monarquia acabou levando ao fim do feudalismo e ao surgimento das monarquias absolutistas. Queridos papai e mamãe, minha viagem pelo norte da Itália está demais. Hoje fiquei sabendo que aqui na Península Itálica, quer dizer, onde hoje fica a Itália, as cidades do norte se transformaram em cidades-estados independentes no século XIV. Eu estive em todas essas cidades que foram tão importantes naquela época, principalmente por causa do comércio. Passei por Florença, Milão, Gênova, Pisa e Veneza. Europa, século XIV. Nesta típica casa burguesa do século XIV, a esposa está preocupada. Já é tarde e o marido está demorando a chegar. Ah, isso são horas, seu safado!
Safado. Mas, meu amor, eu tô duro até essa hora cuidando dos nossos interesses e você ainda me chama de safado. Trabalhando até agora, mas eu duvido. Não tem comércio essa hora da noite. Ah, mas você sabe muito bem, meu amor, que eu estava reunido com meus colegas burgueses da guilda. Gilda! Ai, eu sabia que tinha mulher no meio! Não, meu amor, não é Gilda, é guilda, pelo amor de Deus. É guilda, não é Gilda, meu amor. É assim que nós burgueses chamamos as nossas corporações. Guilda. Oh, minha pombinha, você não vai me servir o jantar? Você sabe, meu amor, que os artesãos e os comerciantes estão se organizando em corporações chamadas guildas. E essas corporações têm seus estatutos, seus privilégios, sua própria legislação. E para que esse trabalho todo? É, porque assim a gente se organiza, meu amor. Você veja o caso dos artesãos, por exemplo. Um artesão tem que passar por várias etapas de aprendizado até poder exercer seu ofício. Até que se torne mestre, ele tem que aprender muito. E por que você não me leva numa reunião dessa sua corporação? Bem que eu gostaria, minha pombinha, mas são associações fechadas. Só pode participar trabalhadores do ramo. E o que vocês fazem nessas reuniões? A gente toma decisões importantes. Você não percebeu que as corporações estão controlando a política das cidades? E olha, isso não está acontecendo de hoje não, hein? 1230, norte da Alemanha. No norte da Alemanha, mais de 80 cidades se juntam, formando uma liga para defender seus privilégios e interesses. Essa liga é um verdadeiro império comercial. Tem suas frotas de navios e exércitos próprios para defender suas rotas comerciais e seus produtos. As ligas de cidades se espalham pela Europa. Os senhores feudais não podem fazer nada contra elas. As ligas de comerciantes surgem na França, em Flandres e no norte da Itália. As cidades do norte da Itália se tornam mais poderosas do que todas as outras porque controlam o comércio com o Oriente. Outro sinal de que os tempos estavam mudando era o declínio do poder dos papas. Eles estavam em luta contra o poder imperial e acabaram levando a pior. Em 1309, o imperador do Sacro Império Romano Germânico expulsa o Papa Legítimo de Roma e nomeia o seu substituto. O papado foge para a cidade francesa de Avignon e fica por lá durante 70 anos. Em 1378, os papas se instalam novamente em Roma. O mundo cristão tinha na época 2 papas. O papado sofreu duras críticas. Surgiram as ordens mendicantes. Quer dizer, ordens religiosas de pedintes que eram contra a decadência da moral e dos costumes da Igreja de Roma. Foi nessa época que Francisco de Assis começou a pregar o Evangelho através do exemplo de uma vida pobre. E os franciscanos se multiplicaram por toda a Europa cristã. Os estudiosos começaram a recuperar obras dos gregos e dos romanos antigos. E essas imagens de gente estudando? Isso aqui é o seguinte, Gil. Nessa época, o interesse dos europeus pelas ciências naturais aumentou. Antes, o conhecimento científico era uma coisa dos árabes. Eu já ouvi dizer que os árabes eram os mais avançados na ciência, isso mesmo. E isso agora, Vicente? Que bonito, hein? Olha, colorido. Esse tipo de arte é a prova de que os tempos estavam realmente mudando, olha só. Oi, irmãzinha. Você que gosta tanto de arte, precisa visitar a Europa. Aqui na França tem os vitrais góticos do século XIII que são maravilhosos. Eu descobri que esse tipo de construção tem a ver com o momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E a Idade Média estava mesmo com os dias contados. Os estados europeus começaram a ficar centralizados na figura do rei. Aos poucos, os reis foram ganhando poder absoluto, formando os estados modernos da Europa Ocidental. A França e a Inglaterra se envolveram numa guerra que, com algumas interrupções, durou mais ou menos 100 anos. Na França, o grande vencedor foi o rei, que conseguiu impor o seu poder aos senhores feudais arruinados pela guerra. A Inglaterra sofreu menos com a Guerra dos 100 Anos, mas mesmo assim estava dividida por conflitos internos. 2 famílias disputavam o trono. Os nobres foram tomando partido e, pouco a pouco, eliminaram uns aos outros nos campos de batalha. As famílias rivais acabaram se unindo e o país foi unificado. Na Península Ibérica, as lutas para expulsar os árabes acabaram dando mais poder à nobreza.
Os reis tiveram que lutar durante vários séculos para acabar com o poder dos nobres. O casamento do rei de Aragão com a rainha de Castela acabou unificando a Espanha. E com a expulsão dos mouros de Granada em 1492, a Espanha conseguiu estabelecer a integridade do seu território. Tudo isso quer dizer o seguinte: a Europa, que estava dividida em pequenos reinos, foi se modificando. Esses pequenos reinos se uniram em estados, onde o poder do rei era cada vez mais forte. No Oriente, as coisas também estavam se modificando. Por volta do ano de 1200, os mongóis, que eram pastores de regiões da Ásia, se unificaram sob a liderança do chefe supremo, o Gengis Khan, que quer dizer imperador de todos os homens. Em menos de 20 anos, os mongóis conquistaram o centro da Ásia, a Pérsia e o Turquestão. Eles acabaram entrando na Rússia e se fixando nas margens do Mar Negro. O neto de Gengis Khan conquistou a China e avançou em direção à Europa. Os mongóis chegaram até o Mar Adriático. Foi nessa época que o navegante Marco Polo fez sua viagem até a China. Em Bizâncio, onde ficava o antigo Império Romano do Oriente, os otomanos conseguem vencer os mongóis e conquistam a cidade no ano de 1453. Era o fim do Império Bizantino e o início do Império Otomano. E aqui a gente chega no fim da nossa teleaula de hoje. Mas fique ligado que ainda tem a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que com o fim das cruzadas, a Europa sofreu transformações muito importantes. Muitos camponeses partiram para as cidades. E a burguesia passou a ser uma classe social com bastante poder econômico graças à revitalização do comércio. A burguesia ajudou os reis a combater os senhores feudais. E assim foram surgindo as monarquias absolutistas e os estados modernos da Europa Ocidental. Você também viu que nesse período aconteceu uma importante transformação cultural. A igreja foi perdendo poder.